Olá, bom dia, querido aluno do 8º ano do Colégio São Domingos. Estamos aqui antes de mais uma prova de língua portuguesa para podermos retomar alguns conteúdos e refletir sobre os textos, a interpretação, aquilo que vai estar presente na nossa prova da próxima semana. Espero que você aproveite essa oportunidade para estudar, para tirar as suas dúvidas e para se preparar. Afinal, eu sei, Sônia sabe, nós sabemos da sua competência, da sua capacidade e sabemos que você pode se dar muito bem nessa prova. Vamos comigo, vamos estudar. Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos retomar é aqui a parte que vai se relacionar com a análise sintática. É a primeira parte do nosso conteúdo que será cobrado nessa segunda avaliação, né? Para a gente começar essa conversa sobre análise sintática, o primeiro passo é lembrar que a unidade mínima de estudo da sintaxe é a frase. A frase é o mínimo elemento estudado pela sintaxe. Isso quer dizer que nós não estudaremos pela análise sintática, elementos isolados da frase, como a palavra, como os sons da palavra que nós chamamos de fonemas. Na análise sintática, o nosso trabalho será, sobretudo, um trabalho com a frase. E aí, pessoal, partindo da ideia que o nosso trabalho é um trabalho com a frase, nós vamos lembrar o que é uma frase. Frase é qualquer enunciado, qualquer coisa que é dita ou escrita e que tenha sentido completo. Todo enunciado com sentido completo será chamado de frase. Interessante lembrarmos aqui que as frases, turma, elas normalmente, ou melhor, elas sempre vão ter o início com letra maiúscula. O início de uma frase será a letra maiúscula. E o final da frase é um sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, que pode ser o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou as reticências. Isso quer dizer que nós não teremos frases finalizadas, terminadas com vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, parênteses. Os pontos que finalizam uma frase são estes de que eu acabei de dizer, que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Próxima coisa é saber que as frases, turma, elas serão classificadas, primeiro, de acordo com o seu tipo. Então, eu tenho frases declarativas, aquela no qual o emissor, aquele que diz ou escreve, declara algo. Ele afirma ou ele nega. Gosto de picolé, detesto notícias ruins. São frases que terminam com o ponto final, as frases declarativas. Tá? Depois nós teremos as frases interrogativas, aquelas em que se faz perguntas. Essas perguntas podem ser diretas, com um ponto de interrogação, por exemplo, qual é seu nome? Quantos anos você tem? Ou podem ser perguntas indiretas, utilizando ponto final, né? Sem o uso de pronomes interrogativos, como, por exemplo, queria tanto saber seu nome, seria importante saber sua idade, tá bom? E eu tenho também as frases exclamativas, frases que indicam susto, espanto, admiração, surpresa. São as frases que terminam com um ponto de exclamação. Nossa, quantos anos mesmo você tem? Que legal, seu nome é muito bonito. E eu tenho ainda as frases que terminam com os pontos, com as reticências, com os três pontinhos, que normalmente são frases que não têm a ideia, o sentido completamente fechado, mas que têm um sentido completo, tá bom? Além disso, as frases também poderão ser imperativas, que são aquelas nas quais se dá ordem,
se fazem pedidos, e as frases também podem ser optativas, frases que emitem desejo, que expressam desejo. Por exemplo, sente-se, faça silêncio, são frases imperativas. Que Deus te abençoe. Tenha saúde, são frases optativas. Com relação à construção, à estrutura da frase, nós teremos dois tipos. As frases nominais, frases que não têm verbos, e as frases verbais ou oracionais, que são as frases que têm o verbo, tá bom? Então, olhem aqui, por exemplo, estes exemplos de baixo. Que trabalho digno o feirante, o deste feirante, né? Percebam que nessa frase nós não temos verbo. Logo, nós vamos chamar essa frase de frase nominal. E aí, turma, é interessante dizer para você o seguinte: na análise sintática, a frase nominal, ela é frase nominal e ponto. Eu não tenho mais um trabalho para fazer com ela. Basta dizer que ela tem sentido completo, começou com letra maiúscula, terminou com sinal de pontuação, mas não tem verbo, frase nominal, frase não oracional. O que não vai ocorrer com as frases oracionais. As frases oracionais, elas serão trabalhadas pela sintaxe a partir de vários elementos estruturais, vários elementos que as formam. A frase de baixo é uma frase oracional, tá? Esse feirante tem um trabalho muito digno. Portanto, estamos aqui diante de uma frase oracional. Por que aqui nós temos frase oracional? Porque essa frase que nós temos aqui é uma frase que tem verbo. É uma frase que é constituída por meio da existência de um verbo, tá? Quando nós temos uma frase, deixa eu corrigir aqui, que ficou oracional. Oracional. Passou um izinho aqui. Então, quando nós temos frases oracionais, nós precisamos entender o sentido e entender que ela tem uma estrutura. Essa estrutura básica vai diferenciar os termos que nós chamamos de termos essenciais. São os termos que formam a essência, que formam a existência de uma frase. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Sujeito, o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa, e normalmente é o ser sobre quem ou sobre que se declara algo. É o tema do que vai se comunicar. O sujeito é aquele ser que executa ou sofre a ação do verbo na maior parte das frases. Já o predicado é a parte que contém alguma informação sobre o sujeito. É a parte que traz uma continuidade do assunto de que se trata ao falar do sujeito. Normalmente, na maior parte das vezes, o predicado se refere ao sujeito e é a declaração, é aquilo que o sujeito realiza ou sofre, tá? Observem aqui, por exemplo, eu tenho aqui, olha, o amor é eterno. Nesse caso, eu estou diante de uma frase oracional. Por quê? Porque é uma frase construída em torno de um verbo. Para eu encontrar o sujeito, basta que eu pergunte quem ou o que é eterno? E aí a resposta será o meu sujeito, o amor. Percebam que nesse caso o sujeito é o primeiro elemento da oração. Ele pode estar também no meio e no fim. É, vírgula, o amor, vírgula, eterno. Ou é eterno o amor. Eu posso modificar o lugar do sujeito. Embora o normal, o comum, seja ele estar no início de uma oração, ele pode estar em diversas partes. Ele não obrigatoriamente terá que estar no início, tá bom? Olha a frase de baixo. Os rapazes jogam futebol. Estamos de novo diante de uma oração, de uma frase oracional. Isso porque ela está construída com a existência de um verbo, o verbo jogam. Para eu descobrir o sujeito, basta que eu pergunte: quem, o que jogam futebol? A resposta, claro, será os rapazes. Logo,
os rapazes constituem o meu sujeito. Jogam, vírgula, os rapazes, vírgula, futebol. Jogam futebol os rapazes. A mesma coisa que eu acabei de dizer acima. E, por fim, nós temos aqui um outro exemplo, que é o exemplo que diz: as crianças e seus amigos brincavam despreocupadas. Percebam que também existe um verbo e que esse verbo me dá, quando eu pergunto para ele quem ou o que fez alguma coisa, a resposta do sujeito. Quem brincavam despreocupadas? As crianças e seus amigos. Tudo isso aqui é o sujeito. Brincavam, vírgula, as crianças e seus amigos, vírgula, despreocupadas. Brincavam despreocupadas as crianças e os amigos. Percebam que em todos os casos o sujeito está presente na frase e eu o determino por meio de uma pergunta que eu faço ao verbo. Eu o determino por meio de um questionamento realizado ao verbo. Além disso, é importante dizer que é possível modificar o lugar do sujeito nessa frase, tá bom? E aí, turma, é claro, né? Eu achei o sujeito. O que é o predicado? O predicado, como eu já disse, é o que eu estou afirmando sobre o sujeito. Então, na primeira frase, o predicado é eterno. Na segunda, é jogam futebol. Na terceira, é brincavam despreocupadas. Tá bom? Percebam que é aquilo que eu estou afirmando sobre o sujeito, é aquilo que eu estou dizendo sobre o sujeito. Tá bom? Depois que eu olhei para a frase, percebi se ela é nominal ou verbal, destaquei, achei o verbo e com isso consegui separar o sujeito do predicado, o próximo passo na análise sintática é entender qual é o sujeito que eu tenho nessa frase. Ok? Então vamos lá. Primeiro tipo de sujeito presente é o sujeito determinado, aquele que eu posso identificar com precisão a partir da concordância verbal. Esse sujeito determinado, ele é explícito, ou seja, ele está escrito na frase, eu posso circular, eu posso grifar. Ou ele é identificável. Ele não está escrito, mas no contexto, ou seja, dentro da situação de comunicação, ou pela desinência do verbo, eu sei de quem eu estou falando. Tá bom? O sujeito determinado será chamado de sujeito determinado simples, todas as vezes em que eu tiver um núcleo, uma palavra que equivale ao sujeito, em que eu tiver uma palavra que tenha papel de sujeito, tá? Então, olha lá. A rua estava deserta. Eu estou diante do verbo estava, então é uma oração, é uma frase oracional. Quem ou o que estava deserta? A rua. Perceba que aqui a palavra rua é o núcleo, já que o a está ligado à rua. Se fosse assim, aquela rua tristonha de Araxá estava deserta. Qual seria o sujeito? Aquela rua tristonha de Araxá. No entanto, o núcleo continuaria sendo apenas a palavra rua, que é a palavra que equivale a um ser, a uma coisa, a uma entidade. Para eu ter certeza que eu estou diante de um único núcleo, é só eu prestar atenção se as outras palavras do sujeito se relacionam diretamente com esse núcleo. Vamos lembrar lá de determinado e determinante. A rua, ela é determinada por determinantes. Aquela triste rua de Araxá. Triste aquela e rua se relaciona. Triste aquela de Araxá se relaciona à rua. Portanto, rua é o núcleo e as outras palavras estão ali apenas para determinar, para dar característica, para ter o papel de adjetivo. Então, aqui, sujeito determinado simples, aquele que tem o núcleo. Depois eu tenho o sujeito determinado composto, aquele que tem dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras que fazem o papel, duas ou mais palavras que fazem a função de núcleo do sujeito, tá? Apresentam dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Então, olha lá, a tênis e natação são ótimos exercícios físicos. São é o nosso verbo. Quem são ótimos? O que são ótimos exercícios físicos? Tênis e natação. Percebam que agora tênis é um núcleo, natação é outro núcleo. Eu não posso dizer que a natação está relacionada com o tênis e nem posso dizer que o tênis esteja relacionado com a natação. Logo, eu estou diante de um sujeito que tem dois núcleos. Quando um sujeito tem dois ou mais núcleos, nós estamos diante de um sujeito determinado
Composto. O sujeito determinado composto pode ter quantos núcleos o falante ou o escritor quiser fazer para ele. Tá bom? Depois nós temos o terceiro sujeito determinado. É o sujeito determinado oculto, elíptico ou desinencial. É aquele sujeito determinado que eu não tenho escrito na frase o sujeito, eu não posso grifar, eu não posso circular, mas eu consigo identificar. Ou pelo contexto, porque eu posso retomar de outro elemento, ou pela desinência do verbo. Tá? Dispensamos todos os funcionários. Percebam que aqui também é uma frase oracional, o verbo é dispensamos. Quem dispensamos? E aí a resposta é nós. No caso do nós, por que eu sei que é nós? Eu sei que é nós por causa da desinência do verbo, primeira pessoa do plural, né? Então eu sei que é o nós. Identificando o nós, eu sei quem são essas pessoas. Quem é nós? Nós sou eu e a pessoa com quem eu falo. Portanto, eu sei quem é o nós. Quem é o ele? Ele é a pessoa de quem eu falo. Quem é o tu? Tu é a pessoa com quem eu falo. Eu sou eu mesmo, eu sou o falante. Se fosse eles não seria sujeito determinado oculto. Então, todas as vezes que eu identificar pela desinência do verbo o sujeito e o pronome for eu, tu, ele, nós e vós, sujeito determinado oculto. Se for o eles, aí não será sujeito determinado oculto. Outra coisa, se o pronome estiver escrito, se eu puder circular o pronome, aí eu tenho sujeito determinado, simples ou composto. Tá bom? E se fosse assim, ó, eu e meu amigo somos os donos dessa empresa. Ponto final. Dispensamos todos os funcionários. Quem dispensamos? Eu e meu amigo. Pelo contexto, o verbo leva ao sujeito. No entanto, o sujeito não está escrito, é sujeito determinado oculto, que também pode ser chamado de elíptico ou de desinencial. Tá bom? Turma, sujeito determinado, simples, oculto e composto. Sujeito indeterminado é aquele que está na frase, ele existe, mas eu não sei quem é. Eu não consigo determiná-lo. Eu não consigo dizer quem é. Tá bom? O sujeito indeterminado, ele pode ser indeterminado de três maneiras. Primeiro, usando um verbo na terceira pessoa do plural, sem que eu tenha nenhuma outra palavra que faça o papel de sujeito. Então, olha aqui. Procuraram você por todos os lugares. Procuraram é o meu verbo. Percebam que aqui, ó, procuraram. Quem procuraram? Eles. Eles procuraram. Esse eles não equivale a uma pessoa específica. Eu não sei se é uma pessoa, se são duas. Alguém procurou. Eu não sei quem é. Nesse caso, não tem escrito antes do verbo ou na oração nenhuma palavra que faz o papel desse eles. Então, nesse caso, eu estou diante de um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito aparente. Existe sujeito? Existe. Eu sei quem é? Eu não sei. Sujeito indeterminado. Estão pedindo seu documento de entrada na festa. Estão. Quem estão? Eles. Mesmo caso da oração de cima, sujeito indeterminado. Segunda forma de termos sujeito indeterminado. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, seguido do ser, do pronome ser. E aí, pronome ser aqui, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. O que é isso? Índice de indeterminação do sujeito. O índice de determinação do sujeito é esse ser, quando ele está ligado a um verbo na terceira pessoa do singular, desde que não haja um sujeito na frase, que o sujeito seja indeterminado. E ele está ali para quê? Para fazer o sujeito ficar indeterminado. Ele acontece com três tipos de verbos, tá? Então, olha aqui. Primeiro caso em que eu uso o índice de indeterminação do sujeito para indeterminar o sujeito. Vive-se melhor no campo. E alguém vive, ponto. Esse verbo vive, ele é um verbo que não precisa de complemento. Quando eu tenho um verbo que não precisa de complemento com a terceira pessoa do singular e o pronome ser, eu tenho sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito, embora alguém viva. Tá bom? Precisa-se de técnicos em informática.
Precisa é um verbo que exige complemento. E esse complemento aqui, ó, de técnicos em informática, é um complemento que obrigatoriamente tem preposição. Então, quando eu tenho um verbo que precisa de complemento, com um complemento obrigatoriamente preposição, com preposição, e esse verbo é um verbo transitivo, ou seja, precisa de complemento, e ele não tem um sujeito aparente e está ligado a um C, que é o meu índice de indeterminação, eu tenho sujeito indeterminado, tá? E aqui, ó, sempre se fica nervoso. Percebam que aqui eu tenho a ideia de genérica. Eu tenho uma ideia genérica. Sempre se fica nervoso, ou seja, todas as pessoas, qualquer pessoa sempre fica nervosa. Aqui nesse caso eu tenho também sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu não estou dizendo que uma pessoa específica, eu estou dizendo que é comum que normalmente todo mundo que esteja casando fique nervoso. Ok? Depois, turma, eu tenho o sujeito que nós vamos chamar de sujeito inexistente, inexistente. Ou então a oração sem sujeito. Mentira, gente, estou pulando aqui, uai, desculpa. Estou pulando, mentira. Aqui ainda é sujeito indeterminado, quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal. Verbo com o papel lá no infinitivo, igual eu acho no dicionário, ser, andar, beber, parecer, sem sujeito. Olha aqui, ó. Vou voltar. Quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, ou seja, um verbo que está no infinitivo e que ninguém executa essa ação é genericamente executada. Era preciso estudar. Não era preciso que eu estudasse, era preciso que todo mundo estudasse. Então, aqui, ó, o verbo está no infinitivo, terminado em AR. Eu tenho sujeito indeterminado. É triste assistir. Assistir, mesma coisa, o verbo está no infinitivo. Ok? Então, é a terceira forma. Sujeito indeterminado ocorre em 3 ocasiões. Primeira, quando eu tenho a terceira pessoa do plural, sem alguma palavra com papel de sujeito. Segunda, quando eu tenho a terceira pessoa do singular acompanhado pelo C. Isso acontece com verbos intransitivos, que não precisa de complemento, e verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento com preposição. E também quando tem um verbo com ideia genérica, qualquer pessoa vive aquilo. E o terceiro caso é quando eu tenho um verbo no infinitivo, ou seja, terminado em ar, ir, e eu não sei quem é o sujeito desse verbo. Ele é o infinitivo impessoal. Último tipo de sujeito, sujeito inexistente, oração sem sujeito. É quando eu só tenho predicado, o sujeito não existe, tá? Esse sujeito só acontece com verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São aqueles verbos que não são realizados por ninguém, que ninguém pode fazer a ação dele. Primeiro caso, verbos que exprimem fenômenos da natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Tá? São verbos que exprimem fenômenos da natureza. Choveu ontem à noite. Ninguém choveu, não tem sujeito. Venta todos os dias pela manhã. Não tem quem venta. Ventar é fenômeno da natureza, não tem sujeito. Segundo caso, com os verbos ser, estar, fazer e haver, quando indicam uma ideia de tempo ou de fenômeno meteorológico. É noite. Tempo, é o momento do dia. Eram 2 horas da manhã. É tempo, é uma hora específica. Faz frio. Faz 10 anos que não te vejo. Tá bom? E com o verbo haver, com os sentidos de existir, ocorrer, acontecer. Há alunos na sala. Existem alunos na sala. Houve um acidente no trânsito. Ocorreu um acidente no trânsito. Ok? Então, esses casos são casos de verbos impessoais que não têm sujeito. Então, aí, a parte gramatical da nossa prova é essa. Só essa parte. Sujeito e predicado, modificar a posição do sujeito na frase e identificar os tipos de sujeito. Ok? Depois nós vamos para a parte de texto. E aí nós vamos cobrar texto expositivo e texto argumentativo.
Texto expositivo é aquele texto que tem o objetivo de apresentar um assunto, acrescentar informações sobre um tema. É aquele texto que está ligado diretamente à função explicativa, à função informativa, tá? O que vai acontecer num texto expositivo é a composição ou a decomposição de um assunto. Falar sobre alguma coisa, ok? Os dados serão apresentados a partir da realidade. É um texto informativo. Apresenta dados verídicos, comprováveis. Principais características do tipo expositivo: transmite informações reais, fala do mundo em que nós vivemos, ou cientificamente, ou a partir de diversas outras, a partir de experiências, a partir de observações, a partir de análises, tá? É um texto objetivo, não tem sentimento, não tem opinião, não tem inserção do eu no texto. O autor não insere aquilo que ele pensa, acha, acredita no texto. É um texto que vai usar uma linguagem formal padrão. Além disso, nós vamos ter presença de citações, frases de outras pessoas que explicam o que eu estou dizendo, conceitos que são explicações do significado de alguma teoria, né? Exemplos, dados numéricos, sem ter opinião, sem ter a inserção do eu. Textos argumentativos são aqueles textos que defendem uma ideia. Então, existe um ponto de vista, alguém acredita em algo, alguém defende uma ideia, alguém pensa em alguma coisa, essa ideia, esse ponto de vista é chamado de tese, tá? E aí, esse texto vai apresentar argumentos, justificativas, alegações que vão tentar fazer o outro entender a minha ideia, aceitar a minha ideia. Características: presença de tese. O texto argumentativo tem opinião. Uma opinião pessoal, individual, que nem sempre precisa estar na primeira pessoa. Não precisa falar assim, eu acho que a saúde no Brasil está ruim. Pode ser assim, acredita-se que a saúde brasileira esteja ruim. A saúde brasileira está ruim. Perceba que eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião, mesmo não usando eu, tá? Argumentos que pretendem convencer, ou seja, vai usar dados, vai usar exemplos, citações para dizer por que eu penso aquilo que eu penso, tá? Linguagem persuasiva, uma linguagem que pretende fazer o outro acreditar naquilo que eu penso. É um texto que pode ser objetivo, eu posso fazer com a terceira pessoa, dizendo, acredita-se que a saúde no Brasil não esteja boa, prova disso são os milhões de brasileiros que aguardam por cirurgias, ou eu posso fazer de forma subjetiva. Eu acho a saúde péssima. Toda vez que eu vou no hospital, eu vejo gente lá precisando de ajuda e ninguém ajuda. Tá? E também nós teremos normalmente a linguagem padrão formal, uma linguagem objetiva, uma linguagem padrão. Tá bom? Turma, com isso eu revisei, eu retomei todo o nosso conteúdo de prova, da prova que vai acontecer nessa semana. Agora, eu vou trazer para vocês também a correção dos exercícios, numa aula à parte. Então, eu vou gravar novamente uma outra aula para a gente poder corrigir, para a gente poder pegar os exercícios, né, que eu trouxe, que eu e a Sônia passamos para vocês revisarem e corrigi-los. E aí você vai pegar seus exercícios e também vai fazer esse trabalho de correção, tá bom? Tchauzinho, até daqui a pouco.